Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que vão chegando. Vou mandar aqui um vídeo para Paula. Que daqui a pouco ela tá chegando. Aqui, seja bem-vinda. Terapeuta Tiago Moia. Oi, Tiago. Que bom que você tá vindo aqui, prestigiando nossa live. Muito bom. Tô esperando a Paula entrar para a gente falar aqui sobre a terapia plasmática. Vamos ver aí como é que daqui a pouco as pessoas vão estar chegando. Vou mandar aqui uns convites. Ah, tá bom. Depois vai ficar gravado. Vai ficar gravado, viu? E aí você vai marcar a terapia plasmática lá na live. Aí você vai ter oportunidade de assistir. Oi, Paula. Oi, Tudo tudo bom? bom? Tava falando Tudo aqui bem, e com. você? Tudo bom. Tava falando com o Thiago que ele falou que não dá para assistir porque ele tem aula hoje. Eu falei, mas vai ficar Ah, gravado? Aí a gente depois, né, vê tudo. Aí manda para eles verem. sim, sim. A Virgínia falou mesmo que vai ter aula. Então, aí agora já sumiu aqui o meu coisa aqui de mandar o aviãozinho. Ai, meu Deus, não sei o que que eu mexo aqui no meu no meu nesse Instagram, eu acabo mudando tudo. Então não sei nem quem que entra, quem não entra. Eu mexo alguma coisa aqui que ele some. Ai. Boa noite, pessoal. Vou enviar aqui uns aviõezinhos também. Agora, o que que eu fiz aqui, eu não sei. Que engraçado. É alguma coisa que eu faço que some. Bom, mas tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco o pessoal deve estar chegando. É que aqui eu ia mandar para. Olha que some tudo aqui. Que engraçado. Como você tá, Márcia? Tá bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Ah, Vamos dar então tá início? bom. Vamos, vamos. Você vai mandar mais alguns aviãozinhos aí de lembrete. Eu não consigo. Acho que se eu sair daqui, cai a live, será? Eu nem sei. Ai, a Ana falou assim: me manda um WhatsApp, é melhor mandar um WhatsApp quando tiver a live, porque assim eu vejo mais fácil do que o Instagram. Mas vai ficar assim, mandar, porque eu não consigo. Quer ver? Só se eu mandar aqui pelo. Deixa eu ver se eu aqui pelo meu iPad, aí eu acho que eu consigo talvez ver a live e mandar por aqui. Vamos ver. E aqui dá. É, porque aqui não aparece, né? Que engraçado. Sei lá, viu? Olha, eu não entendo, não. Deixa assim, deixa assim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta, uma nova ferramenta para nós, é uma nova, né, ferramenta, né, Paula? Sim. De tratamento energético, né? É um tratamento como
acho que todos os tratamentos energéticos, eles são tratamentos integrativos, eles caminham junto com a medicina, eles não é para ser exclusão da medicina convencional, vamos dizer assim. Ele contribui, é uma terapia tratamento que muitas vezes surge um resultado grande e contribui para a cura, para tratamentos de dores, para uma série de coisas. Mas É deixando bem complementar, né? é complementar, deixando bem claro que só o médico pode dar um direcionamento para uma redução de remédio, de doses de remédio, coisas assim do tipo, dar alta, né, no tratamento. Então, para deixar bem claro isso para quem for assistir agora ou mais tarde, tá bom? E aí, então vamos lá. Vamos falar. Eu acho que era importante, a Paula nós dividimos assim. Vamos retomar alguns assuntos que nós já até conversamos há um tempo atrás, né? Sobre as nossas emoções, e que essas emoções muitas vezes vai refletir em alguns sintomas no nosso físico. Elas estão intimamente ligadas. Então, é importante que a gente reforce isso, porque cada vez mais que a gente vai trazendo essa informação, repetindo até, muitas vezes, na hora que a gente, na primeira vez que a gente menciona, muitas vezes não cai a ficha. Aí depois você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai amadurecendo aquilo É dentro de verdade. você, né? Pode E continuar aí, eu vou só pegar o tá, negocinho já. tá bom. Então, vamos falar primeiro sobre sobre o que tudo que existe, né, é energia. Energia, frequência e vibração. Nosso corpo, ele tem camadas de corpos sutis, que são corpos energéticos. Então, nós não somos somente essa matéria que nós vemos aqui, que nós tocamos. Nós, em torno de nós, temos várias camadas. Nós temos 7 corpos, pelo menos, corpos sutis ao nosso entorno. E esses corpos, eles vão atuar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, e vão moldar, muitas vezes, um padrão que nós acabamos repetindo várias vezes, né, ao longo da vida. Então, quando nós, por meio do autoconhecimento, por meio de. Eu acho que o principal é o autoconhecimento mesmo, porque muitas vezes a gente repete, 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 a gente não percebe. Mas com o Uhum. autoconhecimento, você começa a realmente cair a ficha de onde é que você está repetindo o padrão. E esse padrão, muitas vezes, vai mostrar para você uma tendência emocional, uma crença que você tenha, algo assim do tipo, né? Então, só revendo um pouco do que nós já falamos, né? Então, nós temos esse corpo físico, depois a gente tem um corpo etérico, onde está armazenado nosso prana. Nosso prana é nossa energia vital, tá? É como se para mim, eu entendo como nossa alma. Então, tipo, quando nós morremos, acho que a primeira coisa que é o nosso prana. Ele, acho que desacopla, né? Acho que do nosso físico. Eu não sei se a Paula concorda, né, Paula? Mas eu entendo assim, que é a nossa conexão, né? Porque nós não somos o nosso pensamento. Muitas vezes a gente imagina que nós somos aquilo que nós estamos pensando. Mas não é, nós temos uma consciência, na verdade. Nós somos, né, uma consciência dentro de um corpo físico. Dentro de um corpo É, físico. eu concordo. É que assim, eu vejo o corpo energético como um É, corpo que liga o nosso corpo físico com o com, nosso corpo emocional e o mental. com os A outros ligação. corpos, né? É, Aqui está falando bem sobre a questão. O prana, né? E aí, essa energia que vincula, né, essas duas partes, né? Depois, a gente tem o corpo emocional,
onde ficam registradas as nossas emoções. Então, todos aqueles sentimentos, aquelas emoções, como raiva, tristeza, medo, o nojo, a alegria, culpa, isso tudo são emoções que vão ser transformadas muitas vezes em outros sentimentos, né? São sentimentos de, às vezes, de autodesvalorização, sentimentos de, é, como é que eu posso dizer? De Muitas vezes de incapacidade, incapacidade, não merecimento. de não ser capaz, né, de realizar as coisas. Então, se desdobram, né, aquelas emoções, essas emoções que são geradas, se desdobram em outros sentimentos, sentimentos de abandono e uma Uhum, série de outros sentimentos que estão por trás. E isso acaba gerando o quê? Uma vibração no nosso campo energético. E essa vibração, ela muitas vezes, né, essas baixas vibrações, essas baixas emoções, elas carregam uma carga de energia muito baixa. E ela, o que que promove na gente? Promove uma, digamos assim, uma escassez de forma geral, eu diria. Ela pode trazer uma escassez financeira, uma escassez no físico, porque acaba refletindo em alguns sintomas, em alguns problemas de saúde. Então, ao passo que, se nós transformarmos, tivermos uma ação onde a gente promova e eleve as nossas vibrações, o contrário também é verdadeiro. Então, nós vamos atrair um campo mais próspero, um campo mais saudável, né? Com menos disfunções, físicas, né? Então, realmente um corpo que acaba afetando muito. E a gente já falou sobre isso, que muito do que a gente hoje age dessas nossas emoções vem muito da nossa infância, vem do nosso ambiente, de como nós fomos criados, né? E então isso vai afetando e vai moldando a gente. Mas, de novo, nada que a gente não possa realizar uma mudança, desde que nós prestarmos atenção em nós mesmos, entendermos quem nós somos e como nós respondemos, aí a gente começa a fazer aquelas rupturas nesses padrões. E aí a coisa muda. Muda, parece até como mágica, mas acaba mudando mesmo, né? Então, depois do corpo emocional, a gente tem um corpo mental, porque nós somos muito mentais, né? Então, assim, onde estão registrados o quê? Nossas crenças, tudo aquilo que, sabe, nossos pais muitas vezes não fizeram por mal, mas simplesmente eram aquilo que eles também tinham aprendido, né? Que era o que, o dinheiro é sujo, uhum. ah, olha, quem é rico não presta porque ganhou dinheiro ilícito, né? Tem muito disso, vem dessa crença. Ou então, para você ganhar dinheiro, você tem que suar muito, tem que suar muito. Tantas e tantas crenças aí, né? E aí, e por outras vezes, a forma mesmo de lidar com os filhos, muitas vezes vem aquelas comparações, né? Olha, você não vai ser nada na vida desse jeito. Olha, você não, né, não estuda, você não tá. Onde você pretende chegar? Você não vai ser nada. E olha o quanto isso vai incutindo na mente de quem Uhum. ouve. Eu nunca vou ser ninguém na vida, Pode né? criar vários bloqueios, né? Tanto Vários nessa bloqueios. parte, falar, eu sou burro, aí cresce Então, burro, né? é, Eu sou incapaz, você não serve pra nada, eu não sirvo pra nada. não sirvo Aí para engole o nada. choro, cala a boca, você não pode falar, aí a É, pessoa não consegue se é, expressar. a pessoa vai acreditando naquilo. Os pais agem de uma forma com boa intenção, Sim, porém, porque foi assim que eles aprenderam também, né? Hoje está mudando estão dando o muito isso, melhor que eles podem, não né? é? E aí, mas a criança, quando ouve, a percepção, de novo, é aquilo que nós já falamos também. Uhum. Temos, vamos supor, dois, três filhos.
os mesmos pais, cada um vai reagir de forma diferente. Um Cada um vai tem a ter sua um. própria percepção de mundo, né? A visão que enxerga Exatamente. o que Um vai acontece com olhar ele. e vai acreditar no que o pai está falando. Olha, eu não sou realmente bom nisso que eu estou fazendo. Sou péssimo. O outro já vai ter uma reação até de raiva, muitas vezes, e a raiva, às vezes, a gente acha que é um sentimento ruim, mas ele é impulsionador, né? A raiva, muitas vezes, ele gera o quê? Ele pede o quê? Uma ação. Então, a criança pode ter se sentido, assim, desafiada. Ah, é? Uhum. Tá falando que eu sou assim? Eu vou provar que eu não sou. E ele vai É, lá, vai estudar, vai ralar para provar que o pai ou a mãe estão errados, né? Então tem muito dessa situação também. Então cada um vai ter uma visão diferente, uma forma sim. diferente de enxergar. E isso vai criando no corpo mental as suas crenças ou sabotadores internos. Isso vai criando aquele, como se fosse, o que a gente chama, né, até dentro da terapia plasmática mesmo, a gente vai ter um momento aí onde a gente vai falar, vamos imprimir essa sensação, essa vibração. É a mesma coisa. Então, nesse corpo mental é impresso todas essas crenças e muitos sabotadores e tudo aquilo que a gente ouviu e acreditou que era a verdade, a verdade O que era irretocável, verdade, que não né? era, não tem como mudar, é isso mesmo e pronto, acabou, né? E aí imprime do emocional também. E aí, quando Impre- você sente uma coisa, você vibra aquilo. E aí você vibra, Exatamente. emana aquilo e atrai aquilo. Então, além de imprimir no mental, imprime no emocional, gerando mais daquilo. Exatamente. O corpo mental, ele influencia nas nossas emoções e vice-versa. Sim. Né? E vice-versa, ele está sempre ali. Então, não é à toa, né, que estão ali meio que pertinho do outro. Aí depois tem o corpo, aqui eu chamei de corpo causal. Eu não sei se você tem um outro título para esse corpo, mas eu encontrei como corpo causal, onde estão armazenadas as nossas vidas passadas. É É muito corpo considerado búdico. o búdico é outro, o E aí búdico é o é que eu vejo próximo. o mental superior, o Ah, búdico e o então. átmico. Então, cada um classifica de uma forma. Então, pode ser que esse causal deve ser um superior, alguma coisa assim. Aqui fala para mim que é onde estão armazenadas as nossas vidas passadas. Então, é o corpo da nossa alma. A nossa alma, ela registra todas as nossas vidas passadas. Então, para quem acredita em vidas passadas também, né? Então, tem tudo Uhum. aqui, tá armazenado como se fosse uma grande biblioteca. Depois a gente entra com o búdico, que é a consciência do amor universal, onde entra a compaixão e a unidade. É o nível, é o nível da percepção elevada. É o que está ligado ao à nossa mente superior, certo? O corpo búdico, Para mim né? o corpo mental superior, o búdico e o átmico fazem parte é o nosso espírito, a nossa essência divina, né? O Divina. átmico é Deus em nós, o búdico é onde tem todas as memórias de tudo, 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 todas as vidas, e o Então, mental superior é onde tem todas as respostas de sabedoria que a gente precisa para essa vida. É assim cada um tem uma que a gente classificação. classifica. É, É que são várias, mas assim, eu já vi várias mesmo assim, corresponde no Reiki, né? No é, da análise existencial, muda, que eu fiz. é, Mas tá é o mudando. que assim, aí a gente enxerga assim, que o corpo átmico, que é Deus em nós. Isso. A É. essência ali, o divino Sim, então em nós. nós assim assumirmos, né, que nós somos esse Deus, né, que está dentro de nós aqui, né? E, e você vê o átmico para mim aqui é como o corpo espiritual.
Então, o corpo espiritual, ele guia a evolução da alma, ele inspira os valores elevados. Então, tá nessa classificação mesmo, né? O Sim. superior, isso que você estava falando, né? Conectar a conexão de nós à nossa mente superior, né? O plano espiritual, a mente superior. Essa que é a função do corpo espiritual. Então, nós somos esse conjunto de corpos sutis que envolve nós aqui. Hum. Ó, E a esse, Elza, você tá tem, vendo os comentários? não, não consigo ver. Não? Não. Ó, a Elza Diniz colocou aqui. Mental superior, aqui ela colocou vidas passadas no búdico. Isso, búdico, todas as informações e registros de toda a nossa existência. Ah, então, aqui já falou da nossa existência, é, o corpo causal, que eles chamam de corpo causal. Uhum. Então, Boa outras noite, Thaís. classificações. Thaís chegou. Tá aí chegando. Oi, Thaís, eu não estou vendo quem está chegando, mas sejam bem-vindos. Depois dá para assistir o comecinho. Então, o que acontece? Em equilíbrio desses corpos sutis, nós temos o nosso corpo, ele responde de forma saudável. Uhum. Só que o contrário ele vai aparecer aqueles sintomas, aquelas coisinhas que não está indo muito bem, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes nós sofremos algum trauma muito repentino, uma situação muito repentina, e a gente percebe que passa um tempo, daqui a pouco a gente está com alguma dor de estômago, né? Alguma sensação ruim, alguma coisa, alguma alergia aparece no nosso Sim. corpo e a gente não entende o porquê. Mas quando a gente começa a parar para pensar, fala, nossa, isso aí deve ser reflexo do que eu tive de discussão com fulano, com Beltrano. A Aí ver, eu ó, separo A Virgínia entrou, também está assistindo. a A nossa Virgínia. orientadora da terapia plasmática. Ai, que bom, que Bem-vinda, bom. Vi. Seja bem-vinda. Eu não estou vendo quem está chegando, mas sejam todos bem-vindos. E aí, o que que acontece? A psicossomática, ela nos trouxe essa visão, que a partir do momento que o nosso físico, ele é resultado de muitas dessas nossas emoções que estão ali descompensadas, desequilibradas, né? Os estresse, ele vai para o corpo, ele vai refletir no corpo. Mas eu tinha um certo incômodo quando eu ouvia, eu gostava muito da questão da psicossomática, mas eu falava assim, tá bom, eu entendi que eu tô com essa dor de cabeça, porque eu tive lá uma situação, uma discussão com alguém muito séria e tal, e isso acabou refletindo. Mas o que que eu faço com isso, né? Porque a gente quer Uhum. Que resolver é a a questão, solução, né? que é a solução. Aí, avançando um pouco mais nisso, o que que nós tivemos? A medicina germânica. A medicina germânica avançou bastante nessa questão da psicossomática. Por quê? Porque ela começou a identificar o Dr. Hammer, que é um médico já falecido, né, alemão. Ele identificou focos, que ele chamou de focos de Hammer, a partir do momento onde a gente cria um DHS, que um conflito que a gente vive. E esse conflito, ele é vivido assim de forma inesperada. Sabe aquela coisa que você não está esperando? Sei lá, Uhum. um acidente de carro, uma notícia ruim de um problema de saúde, alguma coisa assim. Quer dizer, a pessoa te coloca de uma forma e você leva aquele choque. Então, você tá já, teu corpo já reage, porque você não está esperando aquilo, né? Uma tentativa de assalto, você não está esperando, né? É vivido de forma impactante ou dramático. E veja, aqui, quando eu falo dramático, não necessariamente é algo dramático ao extremo. Porque vai depender da percepção de cada um. Então, muitas vezes, algo que aconteceu com, por exemplo, uma amiga, você fala assim, não, mas
algo tão sério assim para ela ficar desse jeito tão descontrolada. Mas para ela é, porque ela, de novo, né? Ela tem uma história lá atrás Uhum. dela que a gente tem que respeitar, né? Então, e muitas vezes isso acaba gerando um tamanho enorme na cabeça da pessoa. Pode, para mim, parecer algo muito leve, muito fácil de ser resolvido, mas para ela não. É algo dramático, né? E é algo que a pessoa sente que ela está vivendo sozinha. Então, muitas vezes, ela não compartilha o problema, ela fica com aquilo, ela guarda aquilo, ela dorme com aquilo, remoendo, remoendo, remoendo. O que o nosso corpo faz? Ele, a partir do momento que gera esse conjunto de situações, de sentimentos, né, que eu falei, vivendo uma situação de forma inesperada, impactante, dramática ou vivida em solidão, é criado um foco de Hammer, que ele chamou de foco de Hammer, no cérebro. Então, é como se fosse uma cicatriz no nosso cérebro. E essa cicatriz depende do lugar onde ela vai ser afetada. Então, porque dentro do nosso cérebro tem ali as áreas que correspondem aos nossos órgãos, né? Então, é o estômago, é o fígado, é pulmão, enfim, são várias áreas que são ali, que podem ser afetadas por esse foco. A partir do momento que é gerado esse foco, o corpo tenta se equilibrar, ele tenta a cura. Nesse trabalho de recuperação, de reorganização do corpo, né, de tornar ele de novo funcional e saudável, se você não resolve o problema, se você não resolve aquele conflito, o corpo começa a gerar, é como se fosse um looping. Ele tenta, sabe, aquela coisa da máquina que ela tenta fazer lá um scanner, alguma coisa para resolver o problema e não consegue, porque ele para no mesmo ponto de onde tudo começou. E aí ele volta, ele volta, ele volta, até se tornar algo crônico. Aí entra a cronicidade, né? Então, por isso que é tão importante, a partir do momento que a gente se conhece de verdade e começa a entender como que nós funcionamos. Então, assim, o que me deixa nesse estado fora do eixo, né? Eu percebi isso há pouco tempo em mim, né? Que eu tenho realmente um gatilho. E aí eu fico atenta a ele agora. Antigamente eu passava batido. Antigamente eu falava assim, É um trilho, né? Esse é, gatilho é um trilho do conflito para ex- ficar voltando. Muitas vezes, antes da gente atingir o final da fase de cura, né? Porque é tem, quando você sofre esse DHS, que vem um conflito isso. de forma inesperada, vivido em solidão e de forma dramática, marca um foco no cérebro, mas ativa a lei biológica do corpo. E aí, quando primeiro você tem que resolver, você está com o sistema, você É, está em alerta, resolvendo. Quando você resolve, ele entra em fase de resolução, fase de cura. Só que às vezes, exato. antes de passar pela epicrise, que a gente fala que é o pico de cura, a gente ativa esse conflito de novo, que De aí novo. fica, cronifica também. É o trilho do conflito, ou alguns fármacos em excesso, né? Sim, Também também. pode ficar crônico, Tirar. ficar revivendo. Márcia, ó, a Elza colocou aqui assim, ó. Ela tem um registro lá no acástico, né, Márcia? Ah, o daquele Colocou. daqueles corpos sutis que a gente estava falando. Aqui para mim consta como corpo causal, que é onde ficam armazenadas nossas vidas passadas. Mas a Paula tem outra denominação, mas existe realmente, né, um corpo sutil onde armazena as nossas vidas, né? E dentro desse corpo, você acaba tendo também reflexos, né? De como você é hoje, reflexo de muito daquilo que você viveu em outras vidas e que Uhum. você não É, conseguiu, acho que é isso que ela quis dizer, né? e que você não conseguiu corrigir, sabe? Evoluir, mudar. Exemplo, se eu hoje não percebo que eu tenho um gatilho e eu não trabalho para que eu possa
ficar livre desse gatilho, o que que vai acontecer? Na próxima, eu vou vir com o mesmo problema. Eu vou vir precisando corrigir este problema. Então, eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que entender o porquê, o que está por trás, por que eu tenho esse disparo desse gatilho, né? E começar a ter um outro olhar. A partir do momento que você volta, até em algumas questões mesmo de infância, e começa a entender algumas coisas, aí você passa a entender, falar, então acho que é por isso que eu, de repente, eu desenvolvo essa explosão, digamos assim, né? Que é o gatilho para mim. Sim. Então, e aí o que que eu, aí eu tenho alguns exemplos aqui que também a gente pode ilustrar, né? Por exemplo, quando a gente perde alguém querido, alguém que você ama, e todos nós estamos sujeitos, né? Um dia não estarmos mais aqui, mas de repente essa pessoa acontece um acidente, alguma coisa, você perde essa pessoa. Qual é gerado o conflito? O conflito DHS que eu falei é um conflito de separação. De repente, essa pessoa, você nunca mais vai ver essa pessoa. Nunca mais, né? Então, esse conflito de separação, ele é um choque, né, de separação brusca e de abandono até, e de ruptura definitiva. Nunca mais você vai ver, né? E o que pode gerar problemas na pele, que é aquelas questões da alergia que eu falei, alterações no sistema respiratório, sensação de vazio e fadiga intensa. Outro exemplo é assim, quando a pessoa descobre que foi traída. Aí, de repente, ela está lá vivendo uma relação que ela acredita que é tranquila, saudável, mas de repente ela descobre que ela está sendo traída. Então, aquilo pegou de uma maneira assim inesperada, né? E dependendo de como ela está vivendo aquela relação, ela vai também viver de forma muito dramática. Muitas vezes ela não Sim. quer nem compartilhar com alguém, porque a dor da humilhação, né? Eu fui traída, aquela coisa toda. Aí, ó, aí a Elsa colocou aqui, sim, sobre o gatilho que estava me referindo, a explicação Ah, do gatilho que ela deu exemplo. é isso mesmo. Então, obrigada, Paula, porque eu não consigo ler as mensagens aqui, por isso que eu não estou respondendo. Então, no caso da descoberta da traição, o DHS qual que é? É o conflito de território, né? Porque tirou Uhum. algo seu, tá tirando algo seu. A perda de uma posição. Eu tinha uma posição aqui, sei lá, como uma. Pode até ser uma amizade, de repente, se sentiu traída, não necessariamente é um relacionamento amoroso, né? Mas sentiu que perdeu a posição, né? Então, ele pode sentir que assim perdi o meu lugar, fui substituída, né? Me tiraram algo que era meu. E no físico, o que que pode surgir? Sintomas cardíacos, taquicardia, pressão emocional no peito, problemas hormonais, distúrbios digestivos, estômago embrulhado, sabe? Aquilo que não desce, né? Hum, Aquilo que não desce é o estômago embrulhado. Você ficou com muita indigesto. ira, né? Porque está sendo traída. Engoli, Então, mas não digeri. Foi me enfiado goela abaixo, mas eu não ela digeri a vai. situação. Exatamente. Assim, e aí o diagnóstico assustador. Vamos supor, a pessoa tem lá, vai ao médico e tem um diagnóstico assustador. O DHS é o medo pela integridade física, né? Sim, O medo é o choque que ativa o medo profundo de morrer, ou de adoecer gravemente, ou de perder o controle do próprio corpo. sim. O que pode gerar alterações respiratórias, tensão muscular, distúrbios do sono, sintomas de ansiedade intensa. Faltam só mais dois. O quarto é a ameaça súbita. Então, é aquilo que eu falei, de repente, um assalto, né? Foi assim, a pessoa chegou, né, com um revólver, com uma arma tal, ou machucou alguém, enfim, foi um susto muito grande. Qual que é o DHS? De medo súbito ou pânico. É o tipo de choque que ativa os instintos da sobrevivência. Então, é aquele Uhum. estado que a pessoa chega, o que que eu faço? Eu fujo, eu paraliso, né? Ou luto, né? O sistema vai
né? Não é de forma consciente, mas ele vai pensar nessas três alternativas, né? E aí, quais são os problemas, né, que pode advir disso? Problemas nos rins, que é retenção de líquidos, dores musculares, fadiga extrema e hipervigilância, tá? E por último, a perda de financeira, uma perda brusca financeira. Foi demitido, né? Que é o exemplo mais comum, digamos assim. Ou então fez uma grande aplicação financeira e perdeu tudo. A gente pode variar de várias formas. Ah, DHS de existência, sobrevivência e perda de território, né? Ela pode ser vivido como não tenho mais segurança, eu perdi meu chão, não Uhum. sei como vou sobreviver. Já imagina tudo isso. E quais são para o corpo, como é que chega essas mensagens, né? Alterações metabólicas, problemas digestivos, sensação de fraqueza e dores lombares. Isso acontece muito. Ah, e tem mais um só, que é a discussão, quando você tem uma discussão intensa, inesperada com alguém importante. Isso também gera, muitas vezes, um conflito emocional, um DHS forte, que é aquele conflito relacional, de ataque ao valor pessoal. Aquilo você Uhum. chega até você, mesmo que seja tá lá com o seu chefe, você na consciência sabe que é o profissional que está lá discutindo sobre algo que não está bom, mas você acaba levando para o pessoal, né? Muitas vezes. Então, pode envolver o que com isso? Uma rejeição, humilhação, sensação de ameaça ao vínculo, e aí autodesvalorização, né? E aí no corpo gera o quê? Dores no peito ou garganta, tensão muscular, problemas gastrointestinais e sintomas de estresse crônico. Uhum. Então, basicamente é isso. A gente, aqui, só para finalizar essa parte inicial, que todas as terapias integrativas, né, como o Reiki, como o Theta Healing, o RQC, agora a terapia plasmática, né, ele vem como e dentre outras aí, eu só citei algumas, né, tem muitas, barra de axis, né, ela vem para justamente contribuir para essa harmonia do nosso campo energético, contribuir para que nós voltemos a ter mais aquela serenidade, aquele equilíbrio necessário para o corpo entender que está tudo bem, né? Pra passar a ter o outro olhar e fazer os reparos necessários de forma tranquila, de forma que Uhum. ele não caia na cronicidade, porque a hora que ele cair na cronicidade é onde vêm as doenças, né? Aqui esse campo, eu até trouxe aqui umas ilustrações para ver se para vocês entenderem um pouco mais, né? Vamos ver se vocês conseguem visualizar daí. Esse aqui, então, nós aqui ficamos aqui no meio, e em volta de nós temos o torus, né? O toroide, como é chamado, o formato de toroide, que é o formato como se fosse uma maçã ou uma rosquinha, como você pode enxergar. Então, esse campo, ele é como se invadisse, assim. Por isso que muitas vezes a gente chega num ambiente e a gente sente alguma coisa pesada, porque o nosso campo já está lá, já é grande, e ele acaba absorvendo muito daquilo que o ambiente está refletindo. Aqui em cima tem um exemplo de como o nosso toroide fica quando ele está com medo, né? Então, ele fica muito pequeno, o nosso campo, ele fica muito reduzido, e isso deixa a gente vulnerável, né? Ao passo que ele, estando aqui expandido, ele nos fortalece, Sim. né? É o campo, né? O nosso campo eletromagnético que a gente fala esse, né? O campo toro, Exatamente. o campo toroide. É o campo Exa- eletromagnético que todo mundo tem. Todos ex- nós e tudo tem. Tudo. Tudo tem um campo eletromagnético, né? Tudo é energia, frequência e vibração. Então, tudo tem esse campo eletromagnético.
E aí, quando ele funcionando. tá assim, quando a gente tá em harmonia, em equilíbrio, geralmente os chakras alinhados, que são os vórtices de energia do corpo, tudo fica desse jeito que a Márcia mostrou. E fica 10 vezes maior do que a gente é, né? É como se Exato. nós fôssemos 10 vezes maior do que a gente enxerga, né? É, Então, ó, esse campo tá bonitinho. Ele está é, em harmonia, ele está em equilíbrio. Quando nós temos alguma doença, alguma patologia, dor, estresse, ansiedade, depressão, tristeza, mágoas, ressentimentos, o nosso campo não fica assim perfeitinho. Ele fica reduzido e ele fica meio embaraçado. Eu trouxe o meu não tá tão bonitinho igual o da Márcia, tá no papel, Ah, mas mas dá ó, para ilustrar bem, que desse é o outro lado que é embaraçado, né? ó, quando tá É, triste, quando tá doente, quando tá com dor, quando tá negativo, só falando coisas ruins, exa- reclamando, né, de tudo e de todos, aí fica tudo assim, embaralhado e cheio de buraco. E aí o que que acontece? A nossa energia é drenada, né? E a gente também absorve energia densa que não é nossa. Então, o que que a exatamente. gente quer trabalhar hoje com o bastão? É para ficar em harmonia, desse jeito. Porque É, quando a gente está assim, a gente consegue um equilíbrio, uma homeostase que a gente fala, que é o equilíbrio entre todos os sistemas do nosso corpo. é ausência de doença, né? Homeostase é ausência de doença, né? É um equilíbrio, uma É, harmonia, né, em é, todos os sistemas do corpo. E o bastão plasmático que a gente vai fazer hoje, a terapia plasmática, trabalha nesse sentido, né, para isso. exatamente. E é interessante também esse formato do toroide, né? Eu acho bonito esse desenho, né? Ele remete ao quê? À geometria sagrada. Então, se a gente olhar, você vê que a Paula deu o comparativo lá entre um que está todo bonitinho, então você percebe nitidamente o desenho da geometria sagrada. Agora o outro não, tá todo emaranhado, né? Tá todo Uhum. bagunçado, né? Então dá uma diferença enorme. E aí o corpo sente. Sim. E aí Bom, a gente, igual, de terminar, Márcia. não, não, eu não terminei. Era isso. Eu ia falar para você agora falar do bastão. Daí porque igual a gente está falando, né? Toda emoção gera uma resposta no corpo. E aí a terapia plasmática, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ela é muito interessante porque ela age tanto em todos os corpos, né? Então, principalmente ali no físico e no emocional, onde para a gente trabalhar toda essa energia. Então, assim, porque muitas vezes, quando esse conflito, esse DHS que a Márcia falou, o impacto é muito forte, ele ele impacta no físico, impacta, ele deforma a matéria, como através dessas doenças, através desses sintomas, né, que trazem sofrimento, né? Então eu vou falar um pouquinho do que é, né? O que é a terapia plasmática, né? Então é uma terapia que é assim, ela é, como a Marcia falou, uma terapia integrativa, né, que utiliza o plasma como o plasma é a quarta, Quarto elemento, né? o quarto estado da matéria, né? Que nós Exatamente. temos o sólido, o líquido, o Líquido, gasoso e o gasoso. plasma, plasmático. Então, é assim, ele utiliza chama bastão plasmático, né? Ele utiliza o plasma para promover o bem-estar, o alívio, a autorregulação, né, do nosso corpo, o equilíbrio energético, para a gente recuperar essa homeostase, essa Uhum. saúde, esse equilíbrio do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, né, e todos os nossos corpos. Então, ele atua em nível sutil, ajudando o corpo a reorganizar essas informações celulares, né? Ele reorganiza tudo isso. Então, por isso que é muito interessante. Ele favorece nesses processos de recuperação, ele contribui com os tratamentos, né? Então, ele contribui, ele complementa, ele melhora, porque como vai agir no nosso emocional também, igual a gente viu, né? Aquele quando tá tudo tá doente, tá tudo daquele jeito emaranhado.
o bastão plasmático agindo naquele, melhorando as emoções para a gente deixar ir, desbloquear, deixar ir tristeza, raiva, culpa, sobrecarga, vergonha, toda porque muitas vezes a raiz da doença está nesse corpo emocional, está nesses sentimentos, nessas sentimentos e emoções densas e pesadas, né? Que está Uhum. refletindo ali nas células no corpo físico. Como a gente consegue atuar nessa parte, eliminando, diminuindo, minimizando cada vez mais essas emoções densas, pesadas e negativas, a gente ir transmutando, abrindo espaço para as emoções e sentimentos elevados, como amor, alegria, apreciação, gratidão, todos esses sentimentos bons derivados do amor, a gente consegue elevar o nosso sistema imunológico também. Porque quando a gente está nesse estresse, nessa luta ou fuga, nessa raiva, nessa tristeza, o sistema imunológico ele não consegue trabalhar. Ele deprime, não consegue trabalhar e muitas vezes produz o cortisol em excesso. A gente precisa ter cortisol, mas não em excesso. E Quando é aí, por muito tempo e em excesso e produzindo muito, vai refletir no físico, vai inflamar o corpo, né? Então, e o sistema imune vai ficar lá embaixo, não vai conseguir vai trabalhar. baixar. Agora, quando a gente consegue trazer essas emoções elevadas, vibrar, sentir essas emoções, a gente reverbera diretamente ali no físico, né? E muitas vezes essa é a raiz da dor, da doença. Então, vai equilibrar, formando aquele campo todo mais harmonioso, né? E aí a gente consegue produzir os hormônios do bem-estar, né? A serotonina, a endorfina, a ocitocina, que são hormônios regeneradores, né? Que a gente Uhum. consegue atuar em cima de tudo tudo de aí vem a regeneração, a renovação celular, né? A cicatrização melhor, até a oxigenação melhor das células, né? Então é muito importante, por isso que é muito importante quando a gente tem, nós somos humanos, nós vamos ter as emoções densas, pesadas, negativas, a gente está vivendo, aprendendo, Lógico. evoluindo, né? Agora, quando a gente consegue realmente aprender, evoluir e deixar ir, e ficar só com o que é bom, só com o aprendizado, a gente consegue cicatrizar mais fácil, regenerar mais fácil, ajudar o corpo a trabalhar, né? Uhum. E estimulando esse poder que a gente tem de autocura, né? E o bastão é um meio para isso, a terapia plasmática é um meio para estimular esse nosso poder de autocura, Sim. né? E aí, igual aqui eu coloquei, só para, né, o plasma, então, ele é conhecido como o quarto estado da matéria, na forma de um gás ionizado. Então, quer dizer, ele tem partículas carregadas eletricamente, que permite conduzir a eletricidade e também ele pode sofrer efeito no campo magnético, no campo eletromagnético. Tá. Ele influencia no campo eletromagnético da pessoa, né? Porque o bastão também tem um campo eletromagnético. Sim. Eu, por exemplo, eu terapeuta, tenho o meu campo eletromagnético. A minha intenção de estimular o seu poder de autocura, que, por exemplo, do paciente, né? Eu quero que ele se cure, que ele se autocure, que as células regenerem, que a dor passe, né? Que aquela doença, ele se cure da doença, né? O que eu estou emanando, intencionando para ele, através do bastão, o bastão, ele produz essa, são os fótons, que Uhum. é a luz, essa energia. Então, isso amplifica a minha intenção e a pessoa também, a gente pede para ela ter a intenção de se autocurar, trazer sensações, pensamentos e sentimentos bons para Uhum. ela conseguir emanar isso no campo eletromagnético dela e direcionar para o lugar que ela quer que se cure, né? Então, Uhum. a minha intenção, com a intenção do paciente e a conexão do bastão, produzindo esses fótons, essa energia, amplifica e potencializa essas intenções, fazendo com que, muitas vezes, a dor cesse, né? Estimulando a doença a se curar, né? A pessoa se Sim. curar da doença, perdão, né? A Sim. pessoa se curar da doença, produzir os hormônios do bem-estar.
É isso que aqui, ó. O bastão é uma ferramenta potente para nos ajudar a limpar, restaurar, trazer mais consciência e principalmente sustentar essa frequência através da consciência. É porque nós podemos intencionar essa expansão da consciência, Quem né? que A pessoa escreveu se isso? autoconhecer foi a Elsa, a Ah, Elsa Diniz, Elza. Ah, legal, Elza. É, ele né? acaba. Isso eu acho muito interessante do bastão, né? Porque você tem, como nós falamos, né, do Taurus, né? O bastão tem o Taurus, ele tem o formato do Taurus, né? Aliás, você tem o formato já do Taurus, e tudo, né, tem energia. Então, o Taurus do bastão, mais o Taurus da quem está aplicando, e o Taurus de quem está recebendo. Então, eu acho muito interessante esse tratamento pela terapia plasmática, por quê? Porque o consulente, ele tem essa, digamos, até responsabilidade mesmo, porque muitas vezes a pessoa entra num tratamento e meio que fala assim, ah, então tá, faz o que tem que fazer. Não pensa muito, né? Você vai me curar, Você vai me curar. Mas nesse né? E não não. é assim. Esse é um conjunto. Então, essa união de todas essas energias, né? E de uma alta vibração, e com a potência do bastão, que emite essa vibração e essa energia para correção de algumas situações que estão em desequilíbrio, ela realmente, para ter um resultado positivo mais rápido, tem que reunir também a participação do consulente, que é o que a gente chama, né? Para ele vibrar Sim, alto e intencionar que aquilo vai realmente trazer um resultado positivo para ele. sim. E esses fótons, né, que é essa luz, essa energia do bastão, essa luz que o bastão emite, ela carrega essas informações e Uhum. potencializa e amplifica. Por isso que a gente consegue aplicar também online, né? Porque atravessa os fótons, a luz atravessa tempo e espaço, não tem. Então a gente pode estar aqui eu aplicando presencialmente alguém aqui comigo e alguém do outro lado da tela. Vai Sim. chegar do mesmo jeito, né? É. Ah, Paula, tá faltando a gente falar quem foi o criador, né, do bastão. Isso. Toros do bastão faz ressonância com o nosso. Isso, ferramenta que veio dos nossos amigos estelares. Ah, Isso, a Elsa colocou aqui. É, e quem criou o bastão, quem que fez, foi o Zeno Castilho, né? isso. Nós tivemos, foi um prazer conhecer pessoalmente, que eu amei. Ele é muito divertido. Ele é muito É, o divertido. Zeno, nossa, é um grande estudioso, uma pessoa que sabe muito e um propósito lindo de muito amor, de levar estimular esse poder de autocura nas pessoas através desse bastão plasmático, né? O Uhum. bastão, a gente fala assim, igual, o bastão, ele é constituído, eu vou só para, né, a pessoa entender o que que tem, né, um pouco. O bastão, ele tem o Nossa. cobre nano revestido em 30 mil camadas de nano revestimento, tem óxido de zinco, fulereno, tem cristal de quartzo, tem a água mineral, ele tem vários elementos que potencializam essa e amplificam, potencializam esse resultado dessa ressonância com o nosso campo, com o campo da pessoa que vai receber, o campo do bastão, para potencializar essas intenções de cura, intenções de autocura, de regeneração, né, do corpo, essa expansão da consciência que a Vera falou, essa renovação celular, regeneração, desinflamar. Então, tudo isso a gente consegue passar com mais intensidade toda essa intenção e reverberar a nível das células. É, Então, todos é esses muito elementos interessante. que você falou, da água, do cristal, né, do zinco, são condutores de energia, né? São altamente Uhum. condutores de energia. Então, por isso que a criação dele, lógico, envolveu vários estudos e tudo, né? Vários Para estudos. poder chegar nesse produto. Agora, a gente estava até falando isso, com certeza isso vai ter.
futuramente, né? A gente, hoje o dia está sendo muito rápido as coisas, né? De repente vai derivar em outras descobertas, né? Ah, Que com esse é certeza. o Tá caminho, começando. não é? É Então, isso que o aí. zinco, né, igual algumas das propriedades do zinco, né, que contém no bastão, é cicatrizante, antisséptico, anti-inflamatório, então, Uhum, né, e vai atravessar com esses fótons, né, a uhum, gente, é, o fulereno, que é um dos componentes também, é um óxido de carbono poderosíssimo, que tem muita versatilidade de uso, né? Uma estrutura molecular, opa, perdão, estava, né? Não precisa. Devido à sua versatilidade, ele é utilizado em transporte de fármacos, terapias, é, materiais elétricos, tem ação antioxidante muito potente, é uma verdadeira esponja de radicais livres. Então, isso aí tem tudo ali. A água, nossa, é um elemento muito potente. A gente é formado por mais de 70% de água. São só uhum, elementos assim muito bons. E o cristal de quartzo, ele amplifica a potência de todos os elementos ali. E o cobre é uhum. um grande condutor de energia, ainda nano revestido, é muito mais potente. Então, né, só para a gente dar uma conscientizada do que é, né, o bastão. Já bem. E, e assim, então, e o que que é? O que que as pessoas sentem durante essa sessão, geralmente, né? A experiência, ela costuma ser descrita assim, como a pessoa se sente mais leve, relaxada. É uma experiência não invasiva, né? Uhum, Muitas pessoas já relatam sensação de calma, de diminuição da dor, de bem-estar imediato, né? Então, ela eleva esse sistema, nosso sistema imunológico, equilibra o sistema nervoso autônomo, com essa função, né? Com esse uhum, estímulo a gente traz. Então, essa técnica, como eu falei, pode ser aplicada presencialmente ou à distância, né? Porque baseia na transmissão dos fótons e na interação energética, né? Terapeuta, bastão e paciente, uhum. né? Então, e dessa forma a gente pode colocar a pessoa nesse estado de relaxamento, de paz, de amor, para produzir os hormônios do bem-estar. Olha como é rico, como é lindo, né? E conseguindo chegar a essa homeostase, a esse equilíbrio, É, a essa harmonia, né? E para que que serve? Serve. Opa, engasgou. desculpa. Estou numa fase de cura aqui É. de um conflito aqui emocional, tá usando bastante, tá ajudando bastante. Aí. Ó, para que serve? Ele é para dores, geralmente, alívio de dores crônicas, relaxamento profundo, Uhum, apoio a processos de recuperação celular, equilíbrio emocional e energético. Então uhum. serve para muita coisa, muita coisa. Tem tido muitos resultados em muitas dores, assim, de pessoas com artrose, com fibromialgia, né? Cicatrização de feridas. Até em uma cidade lá no sul, ele é reconhecido, assim, eles utilizam no SUS já, né, para É, cicatrização de feridas. é o outro modelo, né? É o que é o que Isso, o usa a cromo. cromoterapia, né? É o que tem É que vários tem vários modelos, tipos né? desse bastão, né? Vários Isso. modelos. Então, muitas dormem sentadas na aplicação. É de tanto que relaxa que a É. gente consegue equilibrar nosso sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Consegue colocar a pessoa em harmonia, em homeostase. Relaxa profundamente. Ah, Mônica, boa noite. Ah, Mônica, eu já fiz uma aplicação para ela, ela está com dor na lombar, a gente vai promover outras aí para poder dar uma acalmada. Não sei como é que ela está hoje, mas ela estava com dor na lombar aí, com esse problema. Então, a Márcia tratou a dor no meu ombro, Aham. melhorou É, bastante. Eu tratei uma dor no joelho, passou a dor, a minha dor, que estava olha no aí. joelho. Então foi maravilhoso.
Olha lá, a Elza falou que também tira as pessoas de depressão profunda, crise de ansiedade, tem Sim. experiência com esses casos. Olha que Olha maravilha, que legal, que olha que legal. bênção. E é tanta gente, né, Elsa, hoje em dia que está com esse Esse sintoma, né, quadro, meio né? coletivo, né? O que tem de gente com ansiedade, gente, é incrível. Muito, tem. Depressão, burnout, né? Várias coisas Burnout. assim. Então, E com a gente certeza, pode auxiliar, né, a pessoa a sair de lá, né? exato. Através da aplicação da terapia plasmática. E é simples a aplicação, né? Então, a gente é uma coisa assim que eu achei muito legal, achei fantástico. Eu fui procurar fazer para complementar, eu sou fisioterapeuta de formação, né, e analista existencial, e eu trabalho, muitas pessoas vêm para mim com muita, sempre com dor, né? Ninguém vem Dor. porque tá bem. Aí vem dor do joelho, artrose, tendinite, asites todas, dor lombar, dor cervical. Então eu falo, nossa, eu vou poder trabalhar bastante nisso, né? Porque Uhum, é muita coisa que a pessoa pode aliviar, né? E muitas vezes vem de ambiente é tudo que a gente está vivendo ali, né? Os nossos pensamentos, as emoções, o lugar que a gente está ali, o que a gente se alimenta, não só de comida, mas de pessoas que nos cercam, pessoas que nos elevam, que nos rebaixam, músicas que nos elevam, que nos rebaixam, né? A gente está assistindo o programa que fazem mal, fazem bem, que nos deixam mais estressados. Então, tudo isso a gente pode ampliar a consciência da pessoa também através do bastão. uhum. Porque eu acho que aí o canal fica mais limpo para a pessoa conseguir expandir e sair É. desse E, eu- ciclo fechado de dor que está prendendo ela na dor, né? é, e Tem uma. hoje em dia, complementando isso que a Elsa falou de ansiedade, né, que eu acho que é o que está acontecendo muito, é que é muita exposição em cima da situação que a gente está vivendo, né, fora de situações de guerra e tudo mais, e às vezes a pessoa se expõe muito, né, ela vai buscar mesmo notícias a respeito. Até outro dia eu estava falando, eu falei assim, às vezes né, a gente nem vai buscar, mas a notícia chega até a gente de alguma forma, Pois é. né? E aí, dependendo, você já começa a ficar, tipo, meu Deus, o que que vai ser, né? Porque a gasolina está subindo, ou isso e aquilo. Então, N coisas, e começa já a entrar naquele processo de ansiedade. E aí vai. É, É, eu é, vou aqui. Sim, é, meninas, e pensamentos intrusivos. Aí, ó, pensamentos intrusivos, intrusivos. né? É isso mesmo. É, Ó, Márcia, a Mônica falou assim: estou com dor na virilha, pessoas estava mancando. isso. É. Aí eu fiz uma aplicação para ela, melhorou. Aí depois piorou, né? Aí depois no outro dia disse que estava um pouquinho melhor. Como é que você tá hoje com a dor, ô, Mônica? Que nota Ó, que tá? Entre 0 a 10, quanto é que tá? põe aqui, Mônica. Ó, aí ela falou assim: peraí, a Elsa falou, e vai usar muito, Paula. Amém, vou sim, já tô usando. A Mônica falou, depois que ela aplica virtual, a dor passa. Ah lá, quando você aplica, a dor É, passa. mas- Então, aí a gente vai encontrar, Marcia, vai encontrar, às vezes, a raiz dessa dor. exatamente. Então, por E isso que ela falou do precisa pessoa, que é o é, músculo da alma. Então, às é, vezes, trabalhar ali depois que você trabalha na raiz emocional do pessoas do pode pessoas. ajudar. É, E a gente, porque assim, né, pode trabalhar no local e às isso, vezes o local está refletindo, né? exato. É, e é interessante isso, Mônica, Seis, que Márcia, hã? a dor. Tá Sim, seis. 6. Ah, então. Eu falei para ela, agora precisa só me dizer quando a gente marca, eu vou fazer a outra aplicação nela. E dentro da. Vale a pena você falar sobre as estatísticas de resultado, Paula. Ah, é verdade. Que tem Sim. uma questão ali que é bem isso, Mônica. Às vezes tem um resultado, melhora, depois piora, entendeu? Isso está dentro de uma estatística dos resultados, mas não quer dizer que seja definitivo. Então, por isso que a gente tem que fazer mais aplicações para ver se encontramos a raiz do problema, como a Paula falou, e aí a coisa se resolver em É, definitivo.
É que assim, tem de 30 a 40% dos resultados são efetivos, são satisfatórios. Passa a dor, trata e pronto, E a pessoa né? fica bem. E a pessoa fica bem. Aí, Uhum. de 50 a 55%, a dor tende a melhorar, mas depois ela pode voltar, né? Assim, não melhora completamente. Ela melhora, pode ir reduzindo com, Isso. com as aplicações, conforme vai fazendo o tratamento, a dor vai reduzindo e pode chegar a melhorar completamente, Uhum. tá? Mas assim, isso então, de 50% a 55%, você faz um tratamento, né? Uhum. E aí, é, para ter o tratamento satisfatório, né? Então, Isso. melhora, mas ainda não é completamente eficaz, satisfatório, porque volta depois e às vezes você vai tratando na raiz da dor, Tem que você fazer. chega na raiz, você vai fazendo aí sim ter o resultado. E 5% das pessoas não tem nenhuma resposta, É, não não, melhora, não não melhora. cura, não se sabe por quê, né? Uhum. Mas você vê aqui, então, 95% tem uma melhora. Tem alguma melhora e às vezes até melhora Até total. cura completamente, É, né? Com é. auxílio do bastão, com a terapia Uhum. plasmática. Então, é bem legal esses dados aqui, porque como é a grande maioria, a gente vê que funciona, né? Uhum. Pode ajudar bastante, né? Então, é, a terapia plasmática, como nós falamos, ela olha para a pessoa como um todo, Uhum. integral, ser humano integral, trabalhando corpo, mente, emoções, a energia, né? E atua como complemento, não como um substituto do tratamento, como nós falamos, não como substituto do tratamento convencional, mas o que que acontece? Quando você aplica, aí os efeitos do tratamento são melhores ainda, né? Sim, Porque você limpou, você desbloqueou. Então, os efeitos são melhores. Dá para você trabalhar para você minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos, exato. através da terapia plasmática também. Então, isso é maravilhoso. É. Você fica com o que é bom só do O medicamento, do médico tratamento pode, convencional. o médico pode inicialmente ter uma expectativa de um tratamento longo, e ao passo que você vai melhorando, ele começa a perceber, fala, não, agora a gente já posso até te dar alta, Te dá né? alta, A desmamar coisa completamente do medicamento, né? Do é. tratamento. A Mônica falou assim: no meu caso, acho que está passando, mas volta e volta. Então, por isso que a gente tem que fazer mais para ver se nas próximas a gente chega naquela causa raiz de fato e aí ter uma solução mais definitiva. Foi uma aplicação só que a gente fez e foi uma outra que a gente fez à distância, mas foi lá na imersão, então foi muito rápido. Então vale a Uhum. pena Vale a pena. Opa! Tem um a gente estúdio aqui. fazer outras para poder ajustar isso daí. Eu acho que dá um bom, excelente resultado, sim. Então, e quando só de você se pôr à disposição e intencionar essa cura, intencionar os seus, né, o seu corpo a trabalhar para curar, para se autocurar, estimular, né, tudo isso já é um grande passo, né? É. Aí, só para resumir, então, a terapia plasmática é uma técnica integrativa que usa o plasma, que é o quarto estado da matéria, para ajudar o corpo a se reorganizar, reorganizar as informações celulares e aliviar as dores, né? A aplicação é feita com bastões que emitem luz interagindo, emitem fótons interagindo com o campo energético da pessoa. É uma prática não invasiva que Uhum. promove relaxamento, bem-estar e pode complementar outros cuidados da saúde, É isso. né? Então é muito legal. Eu tô encantada com o bastão, tô gostando muito, porque eu uso, né? Eu fui fazer o que eu falei para complementar o meu tratamento, né? Tanto na físio quanto na RQC. Eu trabalho com a reprogramação quântica celular. Então, ó, o que eu estou fazendo e tô gostando muito, e os pacientes que estão recebendo estão falando que está sendo muito bom. Às vezes eu aplico o bastão antes da reprogramação, né? Como eu trabalho aqui no Timo, antes eu já É, abro o chakra cardíaco, é, já, né, trabalho essas emoções presas ali no Timo. Então a pessoa se abre mais para receber para a receber. RQC.
Ah, Ela já interessante. recebe mais assim. Você E faz com, antes. né, e já vai, eu posso também trabalhar em todos os chakras com bastão. E a Isso. RQC também a gente trabalha para alinhar os chakras, Equilibrar. para Isso. equilibrar. Então, eu já vou estimulando, às vezes, antes de entrar com a RQC, eu entro com o bastão. Ou seja, o campo toro já está harmonizando, os chakras já estão harmonizando, o timo está aberto, o chakra cardíaco expandido. Então, as reprogramações têm um efeito maravilhoso. Sim. E aí, quando a pessoa está com uma dor local, ao final, depois que eu termino todo o trabalho da RQC, que a pessoa já está em teta, ou muitas vezes em gama, já está naquele, né? Já mudou a percepção do cérebro, já está assim, é, em paz, com todo aquele efeito da reprogramação, eu vou direto na dor, no local da dor da Uhum. pessoa com o bastão. Depois que eu finalizo a enriquecer, eu vou com o bastão lá de novo no final, na dor, em cima da dor, e Isso. direciono todo aquele sentimento que ela tá agora, em paz, bem, se sentindo bem, os hormônios do bem-estar agindo, eu direciono tudo para aquela dor. Então, Uhum. os resultados estão sendo muito bons. Estou amando, porque tem muita gente que usa, que, né, trabalha só apenas com a terapia plasmática, o bastão, que é divino, e tem É. gente que usa como complemento com o É, trabalho que já faz. eu E acho isso é que bom. vale. É, Ah, dá ó, para. a- Até com a própria radiestesia dá para fazer. Você lembra que com até a o própria Zeno radiestesia. Eu fiz fala na muito. planta. É, Na alta vitalidade, a planta e o bastão. exatamente, Né? porque É dá para bom? fazer. A Larissa, que é do grupo também, né, da equipe do Zeno, da terapia plasmática, ela fala isso, ela é radiestesista também, e ela diz que aplica bastante o bastão nos tratamentos. Então, Aí, você e vê tem que efeito dá para maravilhoso. integrar. Ele potencializa o efeito, né, Sim, dos tratamentos. sim. A Elza colocou aqui, ó, trabalho com hipnose, aplico junto, e foi muito mais Ah, rápido o acesso ao inconsciente. Aí, olha que ai, que delícia. legal! Olha só, Maravilhoso, né? muito É o legal. que eu estou fazendo com a minha parte também, de conseguir potencializar. Nossa, É. é muito bom. Eu estou fazendo E umas aí eu vou mostrar aqui, experiências. ó, Eu estou fazendo umas bastante. experiências. O seu é um modelo um pouquinho diferente, né? Vai diamante, né? Tem um Tem diamante. vários, né, tipos, É. né? Nas mesas radiônicas também é potente. Ah, deve ser Tá. mesmo. Eu estou fazendo umas experiências já com alguns tratamentos de radiestesia para ver. Eu Depois eu também. conto. Então, então, aí nós vamos fazer uma aplicação. Mas que horas são, Márcia? Dá tempo? São 9 horas. Vai ser 9 daqui a pouco. A gente faz o quê? Uns 10 minutos? Vamos fazer uns 10 minutos. Assim, a gente vai fazer a aplicação 10 minutinhos, 5 e 5, Uhum, tá? A uhum. gente pode fazer assim, a pessoa, vocês que estão aqui, que querem receber, vocês sentam, sim, senta assim de forma confortável, um jeito que fique bom para você, né? E traz uma respiração calma, tranquila, esteja aqui agora, presente para receber isso, essa terapia abençoada de coração aberto, né, se Isso. colocando à disposição e intencionando a cura que você quer receber, né? Por exemplo, é porque nós vamos fazer primeiro no timo. Direciona a Uhum. tela ali do celular para o seu timo, porque aí Isso. nós já vamos trabalhar uma grande parte. Por quê? Porque a gente vai trabalhar esse equilíbrio, deixar aí essas emoções densas e pesadas e trazer o amor, a alegria de viver, os sentimentos bons, né? Aí você vai pensando nisso, trazendo isso. E aí a gente vai conduzir aqui também, mas aí depois de 5 minutinhos, a gente vai para o outro lado do bastão para ir diretamente na dor ou na Isso. doença ou no Aí, sintoma. Mônica, quando for assim do outro lado, você pega o celular e coloca bem na região onde você está sentindo a dor, Onde está sentindo a dor? tá? Fala, Então, contem para nós depois as experiências de vocês. Pode pode deixar, deixar. vamos contar sim, Vou compartilhar.
Com certeza. A E gente tá depois, arrumando. Elza, vem fazer uma live com a gente também. Você É, contar as suas experiências, que você é a terapeuta mais experiente que a gente, já passou por bastante coisa. Aí você e a conta pra gente hipnose, aqui. né, como uma coisa bem É legal, assim, também, né? Que é uma verdade. técnica Tá bem convidada. interessante. É isso. Então vamos Então lá, vamos lá. Marta. Eu vou colocar uma musiquinha, né? Tá. Pra gente ir E você tem relógio aí relaxando. perto? Pra marcar Tá, 5 minutinhos? tá dando para ouvir? Eu marco aqui 5 minutos. Eu não tô ouvindo, mas as meninas estão? Não Talvez sei. sim. Já que eu não consigo. Não? Ver se ouve melhor. Não tá ouvindo? Não? Eu não, mas vocês estão ouvindo a música? Coloca aqui pra gente fazendo favor. Eu tô ouvindo bem baixinho agora. É que eu aumentei o máximo. Sim. Ah lá, a Mônica falou que sim, então tá bom. Então vamos lá? Então vamos lá. Então, ó, Então, vocês vai. vão sentar de forma relaxada, os pés apoiados no chão, respirando de forma lenta, suave e profunda. Direciona para o seu timo o nosso bastão. Aqui, para quem não se lembra, né? Entre os seios, aqui no meio do peito, é o timo, uma glândula de É bem no centro do peito. isso. O timo ele fica na frente do coração, ali atrás desse osso, o osso externo ali. Direciona para o seu timo, respirando de forma lenta, suave e profunda. Isso. Respira no coração. Se você puder, respira, puxa o ar contando até 5 e solta o ar contando até 5. Como se você respirasse através do seu coração. Puxa o ar e deixa esse ar oxigenar todo o seu corpo. E a hora que você soltar, solta tudo que não serve mais. E lembra das imagens, né? De tudo aquilo de bom que você já viveu até hoje. Eleva essa vibração em Isso. momentos felizes, ao lado de pessoas amadas. Pode lembrar do seu pet querido. Tudo tá valendo. Traga os Ou seus melhores momentos. seus melhores momentos. E até um projeto que você queira realizar. Imagina nesse momento que ele já foi realizado, que ele já foi alcançado. Imagina esse projeto já realizado e você feliz por ter alcançado, por ter chegado lá. Perceba que a sua vibração, ela aumenta, dá vontade de esboçar um sorriso, porque você está mentalizando somente coisas boas. E esse é o principal, esse é um dos ingredientes para os resultados dessa potencialização de toda essa energia positiva e de cura.
Agora a gente pode trocar, Paulo. E aí vocês coloquem naquela região, o celular, naquela região da dor. Isso, direciona o bastão para a região onde dói, onde você quer que trate. E leva toda aquela emoção, aqueles sentimentos dos seus melhores momentos de amor, alegria, gratidão, paz. Direciona para essa região. Esses sentimentos que estão no seu coração, irradie para essa região. Acolha essa região com amor, com respeito. E deixe ir essa dor. Mais um minutinho.
Prontinho. Isso. E nós temos também, da próxima vez, nós vamos fazer com certeza mais live falando também da terapia, né? E mais aplicações. E aí, nós temos alguns pontos que a gente chama de pontos mágicos, que a gente pode aplicar também. Por exemplo, a pessoa que está com dor de cabeça, pode aplicar aqui Dedo médio. nesse dedo médio, na ponta do dedo, que vai corresponder, porque nós temos mapinhas no corpo, né? O mapa na mão, ó. Esse Uhum. mapa aqui, ó, na palma da mão, na planta dos pés e na palma da mão tem o mapa do nosso corpo, né? Então, quando a gente aplica na palma da mão, a gente consegue tratar assim, levar esses fótons a agirem nesses órgãos também, né? Essas intenções. Então, é legal a gente, quando a pessoa tem muito resultado, quem tem dor de cabeça, enxaqueca, insônia, essa parte que refere à cabeça, aplicar nesse dedo aqui. É bem legal. O timo é um dos pontos mágicos, né, Márcia? O timo, É, porque ele já, além de elevar o sistema imunológico, essa região, ela expande o chakra cardíaco, deixa é, aí os sentimentos densos e negativos, né? E abre é. espaço para os sentimentos de amor, alegria. É um ponto digamos assim, essencial, né? Em todo tratamento, sempre começar pelo timo, depois a gente vai para outros pontos. E quando é presencial, tem muito disso, que às vezes o próprio bastão, ele vai atrair para aquele ponto necessário. Sim, Então, a gente passa em volta do corpo, né? E é claro que é uma questão que eu venho vou desenvolver, porque à medida que você vai fazendo mais, você vai tendo maior sensibilidade com a questão do bastão, né? Então, sente sim, é um assim, cada vez calorzinho, mais. sente Ah, outra então eu queria perguntar, da né, se dor. alguém sentiu alguma coisa, se teve alguma É, sensação, e a né? questão da dor também, Mônica, se a Que nós Mônica estamos puder. perguntando, né? A Mônica estava com a dor 6. Mônica, como que Sentiu? É, você conseguiu ver se teve uma melhora? melhor. A nuca também, a Elsa falou, a nuca também. Sim. Aquietamente, a nuca também é bom, assim, para aquietamente, para desestressar, né? Uhum. Tirar o estresse, tirar essa carga pesada de carregar tudo nas costas, o mundo nas costas, essa tensão. A nuca é um dos pontos mágicos também. Olha lá, aliviou sim, a Márcia, a A Mônica Mônica. falou, Márcia. Qual que é De 0 a o. 10 tá quanto, Mônica? Ela chegou com 6. Vamos ver. Né, vamos ver. E sentiu alguma coisa? É, Esquentar, é, esfriar, puxar, formigar? que é interessante isso, né? Dependendo do ponto, a gente sente mesmo. 2 agora. Oh, Ó, que beleza! Aí, Mônica, quando aí você respira e fica um minutinho lá segurando essa sensação boa que você teve desse alívio, e se você sentiu esquentar ou esfriar, é, essa sensação se imprime nesse imprimir local, na mente, é. na mente e nesse local, assim, para você conseguir aliviar mais ainda essa dor, Uhum. tá? É como uma gravação, né? Digamos assim, né? Fica Sim. isso Olha lá, já. tá. Que bom que aliviou. A Elsa falou, a Thaís falou, da próxima eu vou na nuca. Obrigada pela dica, Elsa. Muito bom. Alguém mais E estava com dor aqui no grupo, além da Mônica? Não sei tem se mais alguém que estava com dor? que a gente quer ter uma ideia. A Thaís, de vez em quando, tem dor na lombar, né, Thaís? Ah, então. Então, a nuca é onde acumula o estresse. Então, é uma chave que solta esse estresse. Então, Hum. que é muito bom mesmo, Thaís. Olha lá, ela falou, ainda está fazendo efeito. A Mônica falou, ai, que bom. Então, tá bom, tá mesmo, tá fazendo ainda efeito. É isso mesmo. Ah, fica, porque às vezes vai, Fica. né? Quando você vê assim, já tá, vai Ah, uma chegando. coisa legal, a Thaís falou, ah, senti a vibração, ai que bom, Thaís.
Então lá a gente fez no curso, foi super legal, super interessante. No último dia foi o dia do hospital. O que que a gente fez? A gente tirou, fez o exame é, do, do exame de sangue no Aham. o escuro. Nós fizemos, É, que é campo aquele escuro? Campo campo escuro? escuro, é o exame de sangue do campo escuro. Você Aham. fura, porque tem o campo claro e o campo escuro. Nós fizemos campo escuro. Você fura o dedo e pega um pouquinho do sangue na lâmina e põe no microscópio para ver e você vê suas células do sangue. É, Então é muito interessante. Aí depois você recebe a terapia e faz de novo o para exame para ver, comparar. para comparar. E nossa, a gente vê nitidamente a melhora. Então, se faz efeito muitas vezes, em muitas pessoas, faz efeito imediato. Então, imagina se você espera mais um tempo, vai reverberando. Por quê? Porque assim, tem pessoas que você faz o exame, aí você aplica a terapia. Quando as pessoas têm muita toxina nos órgãos, essas toxinas saem dos órgãos e vão para a corrente sanguínea para serem filtradas e para serem eliminadas pela urina. Uhum. Aí depois as células vão se organizando novamente, daí vão ficando mais limpas, mais desintoxicado, o sangue vai ficando tudo mais bonito e organizado. Aham. Daí a gente consegue ver isso, ver quando a pessoa, o efeito é imediato, que você vê o sangue da pessoa quando ela chega, pós-terapia, ela faz de novo, o sangue tá muito bom. Aí tem gente que você faz a aplicação da a avaliação, faz a terapia, ela vai tirar o sangue de novo ali para ver, tá aglomerado as células, porque as toxinas estão ali na corrente sanguínea. Aí passa um tempo, a pessoa toma uma água, faz xixi, faz o exame de novo, já está ali muito mais bonita as Sim. células, estão muito mais bonitas as Muda células do sangue, bastante, né? mais Nossa. fluido, mais redondinho, mais organizado, você consegue ver isso Aham. nesse exame de campo escuro. Eu achei incrível. Ó, aqui, como vocês comentaram, tem pessoas que na hora da aplicação aumenta a dor. Após a aplicação, a dor some. Cada ser é único. Ah, sim. A Elsa falou isso. Verdade. É verdade. É que cada um reage de um jeito, cada um tem o seu tempo, né? É, E a é. gente tem que respeitar isso. Por isso que até esse exame foi legal a gente ver, nós, como terapeutas, presenciar isso e ver Sim. como funciona, né? É. Agora para o paciente que a gente está atendendo, o que ele vai referir? Vai ser o bem-estar dele, que vai ser o nosso termômetro muitas vezes, Sim. né? E isso é maravilhoso, esse alívio da dor, igual a Mônica colocou, né? E aí a melhora quando vai tratando e melhora até ajuda a melhorar várias doenças, a pessoa se curar de várias doenças, ajuda nesse processo. Isso é fantástico. Muito bom. Realmente, nada como. Não, dor não, ninguém merece, né, gente? Não, não, não tem como. É, Não tem como. olha lá, a Mônica falou assim: estou caminhando e a dor está saindo. Olha Estou aí. focada no local. Isso, Mônica, que bom, parabéns. É É isso, isso aí. é isso. Você vai ver, vai dar certo. Vai dar Olha, certo, já tá dando. você não estava com essa dor, não, né? Se ela chegou, ela vai sair. De alguma forma, vai passar isso daí, né? É, Mas, ai, ninguém merece. Dor é uma coisa muito que tira a pessoa do sério, né? Não é brincadeira. É aquela dor que fica ali o tempo todo. E você ficou boa obrigada, meninas. e do. Obrigada a você, Mônica. Ah, obrigada. Você estava com dor no ombro também, né, Paula? Você estava com dor, e olha que a gente foi fazendo assim, meio intuitivo, porque a gente não tinha passado ainda pela formação, mas foi indo, foi indo, foi indo. Foi melhorando. E foi interessante porque teve aquela coisa do reflexo mesmo, né? Eu estar mirando muitas vezes num lado do ombro, que é onde estava a dor, e lá no Isso, curso e lá você no curso percebeu eu do recebi do lado outro contrário, lado. parece que aí que deu Aí o melhorou resultado. mais ainda. Aham. Estamos todos em experiência com a terapia plasmática, né, meninas? Por isso que se nós compartilharmos, Sim, teremos mais experiência. com certeza. Sim, sim. É É a importante, Elza. né, a gente disseminar o bem. O que faz bem é bom, é muito bom. A gente tem o dever de colocar para o mundo, né? Então isso é Lógico. muito bom.
E Tá eu sou bom? muito grata, nossa, a todas as terapias, os cursos todos que eu faço. Sim, Nossa, todos me trazem grande aprendizado, é, né? E tanto que todos somam nas terapias, né? é, Assim, o aprendizado é muito bom a gente ter. E quando a gente vê que é bom, nossa, é nosso dever compartilhar. é, E eu estou muito feliz de ter conhecido a terapia plasmática, de Deus ter colocado na minha vida, porque eu acho que eu com certeza assim, vai melhorar ainda mais os resultados dos pacientes que eu atender. Eles vão se sentir melhores, né? Então, em- com todas as técnicas que eu trabalho, eu posso colocar o bastão junto. Então, isso para mim é um complemento maravilhoso, sim. né? Então, eu sou muito grata por isso, sou muito grata ao Zeno, a toda a equipe da terapia plasmática, a todo mundo que eu conheci no curso, a todos os terapeutas, né? Foi E muito vamos levar legal. isso para frente. É, foi muito legal, foi muito bom mesmo. E é isso aí, a gente vai incorporando, né? Vai incorporando, vamos treinando. Quero ficar com a mão bem treinada para identificar bem aquele ponto certinho. Mas às vezes a gente percebe mesmo, esquenta um pouquinho, né? É interessante, eu dou um Esquenta, comecinho, puxa, né? fica me Nossa, formigando, né? Isso você já dá sente para a energia. A é, energia, a gente sente a energia. Então, maravilhoso. Sou muito grata. Pedi muito aí ao universo como posso ir além. Depois de anos recebi. A Elsa colocou, Elsa Diniz. ai, que bacana, Elza. Olha, tá Amém. vendo? Olha que bom, né? É muito bom. Peça e será atendida. Gente, vamos Então, encerrar? gratidão, pessoal. Gratidão a todos pela contribuição. Foi a nossa primeira live da terapia plasmática. Isso. E, né, e a gente segue. Toda segunda-feira nós temos live, se Deus quiser, né? A gente pula uma outra, mas né, A gente nosso traz um propósito, meio da tema. marca, é levar o que a gente entende que é bom para a gente, levar e expandir para o mundo, né? Exatamente. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, todas as contribuições, compartilhamento, tá? Fiquem com Deus, gratidão, Márcia, gratidão a Eu todos. agradeço também a todos que vieram. Gratidão. Eu não pude ver à medida que entrava, porque não aparece aqui para mim, tá? Mas de qualquer forma, agradeço a todos a presença aqui. E Ah, é bem isso mesmo, a gente fica muito contente, sabe, de estar tendo esse retorno das pessoas. Ah, olha, gostei. Às vezes às vezes uma live, por exemplo, toca o coração da pessoa em determinados assuntos. Por isso que a gente deixa até meio que aberto, né, Paula? A gente procura trabalhar alguns temas assim, o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar hoje? Mas, assim, para levar aquilo que às vezes o campo está pedindo, porque a gente está sim, acreditando que tem um campo aqui que está, uma egrégora, né, meio que a gente formou, né? E que essa egrégora está precisando, né, ouvir? E o que for de melhor, que a gente puder trazer de melhor, a que a gente gente vai seja trazer, instrumento. com certeza. A Thaís colocou gratidão, foi maravilhoso. A Mônica, maravilha, vou dormir melhor. Ah, que bom. Ai, que Elsa, bom. obrigada, meninas. Adorei conhecer vocês. Nós também, Também, Elsa. também. Prazer. Foi a Vamos primeira fazer, vez que vi vamos fazer uma vocês. live aí com Ah, a que Elza sobre bom. hipnose. Opa! Vamos. Sem dúvida, a energia de vocês chegam até mim. A Mônica falou, amém. Gratidão. Tá Um bom. beijo, Boa então. noite, Até semana obrigada, que viu, vem. Paula? Boa Gratidão. noite. Obrigada, Lorde. Tchau. Tchau.